Olá pessoal, é com grande alegria que nos encontramos novamente para refletirmos sobre as lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estamos iniciando uma nova jornada de estudos sobre um livro chamado Palavras de Vida Eterna. A mensagem que iremos estudar está no capítulo 2 e se chama Cresçamos para o Bem. Autoria do Espírito Emmanuel com psicografia de Chico Xavier. Assim, elevemos nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia com os mentores amigos que nos amparam e com Jesus, nosso irmão maior, a fim de que o estudo de hoje possa alimentar nosso coração e renovar o nosso campo de ideias para o bem. Muito bem, a mensagem começa com uma citação de um ensinamento de João Batista a respeito de Jesus e que diz o seguinte: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Para entendermos um pouco o contexto deste ensinamento, lembremos que João era primo de Jesus. Ele era um pregador religioso, muito rigoroso, áspero como um cacto no deserto, como se dizia na época, e que tinha muitos discípulos e seguidores. Ele era chamado de Batista porque praticava o ritual do batismo nas águas dos rios. Nesse ritual, a pessoa se arrependia em público de seus pecados e prometia mudar o rumo de sua vida. A partir daí, ele apresentava uma série de ensinamentos. Neste trecho do Evangelho, os discípulos de João Batista vieram procurá-lo preocupados, dizendo assim: aquele que o Senhor batizou no Rio Jordão, agora está batizando também, e todos estão se dirigindo a ele. Ou seja, eles estavam incomodados com Jesus, que havia sido batizado por João e agora estava batizando por conta própria e ensinando. E as pessoas, em vez de seguir a João, estavam seguindo a Jesus. Todos estão se dirigindo a ele, disseram os discípulos de João, de um modo até exagerado, né? Todo mundo está indo para lá. É como se eles estivessem preocupados, entre aspas, com a concorrência de Jesus. Se todos seguirem a Jesus, o que será de nós? Então, João Batista repreendeu duramente seus discípulos. Eu já disse a vocês que eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado antes dele para preparar a chegada do Cristo. Agora é preciso que ele cresça e que eu diminua. A minha alegria agora se completa, porque ele vem de Deus. Deus o ama e entregou tudo em suas mãos. É tão bonita essa atitude de João, reconhecendo a superioridade de Jesus, reconhecendo que a sua missão estava no fim. E aí ele diz a frase que abre o estudo de hoje: porque aquele que Deus enviou, ou seja, Jesus, fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Essa última frase, Deus não dá o Espírito por medida, foi a que inspirou Emmanuel a escrever a mensagem que iremos estudar hoje. Essa frase é um pouco difícil de entender, pelo menos para mim, porque ela está no modo negativo. Isso pode confundir um pouco o nosso pensamento. Então, alguns tradutores da Bíblia a transformaram em uma sentença afirmativa. E aí fica um pouco mais fácil de entender. A frase que era Deus não dá o Espírito por medida se transforma em Deus dá o Espírito sem limitações. Deus dá o Espírito sem limitações, ou seja, tudo que Deus nos dá, todos os bens de Deus, os recursos da natureza, as oportunidades da vida, Deus nos dá em abundância, sem medidas, sem limitações, desmedidamente. Os Espíritos nos ensinam no Livro dos Espíritos que Deus é infinito em suas perfeições. Assim podemos entender esse ensinamento de João, Deus dá o Espírito sem limitações, como a expressão da generosidade infinita de Deus para conosco. Então, Emmanuel, na mensagem, começa nos falando sobre as várias dimensões dessa generosidade de Deus. Nos convida a refletir sobre o quanto temos sido generosos uns com os outros em relação aos bens espirituais que conquistamos ou quanto aos bens materiais que dispomos provisoriamente na atual encarnação. E, por fim, ele chega ao que parece ser o coração da mensagem, a parte mais importante, que é o fato de que nós só podemos aproveitar da abundância infinita dos bens de Deus, só podemos aproveitar da generosidade infinita de Deus, conforme a medida que instalamos em nosso próprio íntimo. Ou seja,
Deus pode nos dar tudo de forma infinita, mas só conseguiremos reter em nós, acumular em nós essas riquezas conforme a nossa generosidade, conforme a nossa capacidade de amar. Essa é a medida que nos limita. Quanto mais amamos, maior é a nossa capacidade de reter os bens de Deus. Quanto mais dificuldade temos em praticar a lei do amor e da caridade, menor será a possibilidade de reter e até mesmo de perceber o amor de Deus por nós. É por isso que João Batista reconhecia que Deus oferecia a ambos, a ele e a Jesus, os mesmos bens, mas somente Jesus era capaz de dispor dos bens do alto de forma plena, porque a sua capacidade de amar era plena, infinita, muito maior que a dele ou a de qualquer um de nós. Esse é o ensinamento mais importante da mensagem de hoje. Vivemos imersos na abundância dos bens de Deus, tudo está ao alcance das nossas mãos, porém, só podemos dispor desses bens, reter esses bens infinitos em nós, na medida da nossa capacidade de sermos generosos uns com os outros, na medida da nossa capacidade de doarmos o que temos ao próximo, na medida da nossa capacidade de amar. Então podemos nos perguntar como esse ensinamento nos ajuda a superar os desafios e as dificuldades da vida? Pode ser que estejamos vivendo uma grande aflição, ou uma situação de doença, ou uma situação de limitação, ou fomos vítimas de uma grande injustiça, ou estamos vivendo um momento de solidão, ou estamos em dúvida sobre como agir em determinada situação, enfim, como esse ensinamento pode nos ajudar? E a resposta de Emmanuel é renovação. Esse ensinamento é um convite à nossa renovação interior, ou seja, para que consigamos superar uma condição difícil, a condição que nos encontramos, será necessário renovarmos a forma de pensar e agir no mundo. Assim, no início da mensagem, ele nos mostra que enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera jamais as suas leis de abundância. Tudo é infinitamente doado a todos. Tudo é igualmente repartido entre todos. Há um ensinamento de Jesus que diz assim: Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não faz diferenciação entre as pessoas. Se essa pessoa é boa, merece mais. Se aquela é má, merece menos. Quem faz isso somos nós, por nossa conta, não Deus. Deus ama a todos por igual e nunca altera suas leis de abundância, conforme diz Emmanuel. Seja na provisão dos bens da natureza, o sol, a chuva, o ar que respiramos, todos esses recursos estão disponíveis para todos. Seja na oferta de oportunidades de renovação para a nossa alma. Diz Emmanuel, as portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Portanto, a generosidade de Deus é infinita. Porém, sempre que racionamos ou economizamos os bens da vida que dispomos em nós, ou seja, vou amar menos a tal pessoa, vou perdoar menos aquela outra, vou ter menos paciência com fulano, vou ter menos confiança em cicrano, vou reter em mim o conhecimento que adquiri, é como se a gente voluntariamente estacionasse na estrada da vida. Toda limitação que impomos a nós mesmos, em nossa capacidade de amar ao próximo, representa um afastamento voluntário em relação a Deus. E Deus permite que esse afastamento aconteça porque a liberdade humana é uma lei universal, assim como a lei de causa e efeito. E a consequência desse afastamento voluntário é a sensação de tristeza e infelicidade que toma conta de nós quando paramos de evoluir. Sobre esse assunto, um diálogo muito interessante no livro O Céu e o Inferno, sobre um espírito que vai a uma reunião mediúnica e pede preces para si mesmo. Por que você está sofrendo? Perguntou o dirigente da reunião. Porque estou cansado de vaguear sem rumo no mundo espiritual, respondeu o espírito. E o que você fez na sua última encarnação na Terra? Nada de bom, disse ele. Qual a sua posição entre os espíritos?
Estou entre os entediados. Há quanto tempo você está nessa situação? Há 180 anos, mais ou menos. Vejam que situação terrível a desse espírito. Não fez nada de bom enquanto esteve na terra e, como consequência, não percebia nada de bom acontecendo com ele no mundo espiritual. Não pensava em ninguém quando viveu na terra, só nele mesmo, e, como consequência, na vida espiritual, sentia-se sozinho e condenado ao tédio. Ou seja, em algum momento da sua caminhada evolutiva, ele decidiu estacionar, decidiu interromper o fluxo de amor de si para com os outros, fluxo que é natural em todos nós. Essa é a limitação de que nos fala a mensagem de hoje. Essa limitação interior era tão grande que ele sequer percebia o amor infinito de Deus por ele, os espíritos de luz ao seu lado, querendo ajudá-lo incessantemente. Ele estava imerso no amor de Deus, mas não percebia nem sequer uma fração dessa abundância de amor porque a sua medida interna era muito pequena. Diz Emmanuel, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. A mensagem de hoje, portanto, é um convite à renovação, um convite para que ampliemos a nossa capacidade de amar, para que nos aproximemos de Deus agindo como Ele, ou seja, repartindo os bens da vida com generosidade e abundância. Diz Emmanuel no finzinho da mensagem, estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. E podemos fazer isso, trabalhar pela nossa própria renovação, de pouquinho em pouquinho, como nos ensina o Espírito Emmanuel em inúmeras mensagens. O Espírito Meimei. Ela diz assim, um sorriso para alguém que nos pede ajuda, um gesto de gentileza dentro do lar, um momento de silêncio quando não pudermos ajudar por palavras ou atos, um pensamento de amor por alguém que sofre, um momento de prece sincera. Com isso, aos poucos, com persistência, ampliaremos a nossa capacidade de amar. Diz a música, um passo adiante e você já não está mais no mesmo lugar. Num dos ensinamentos de Jesus, ele diz assim, vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E a vida em abundância é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza, e precisamos buscá-la, porque só assim estaremos unidos a Deus e no caminho da evolução. Era isso, pessoal. Cresçamos para o bem, foi a mensagem que estudamos hoje. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais este encontro.